Olá, bem-vindo a mais um podcast, nosso programa Falar é Fácil. Sempre trazendo aqui pessoas importantes, pessoas que fazem a diferença no mundo. Dessa feita, trazendo aqui a Bárbara Gomes, nossa querida amiga Babi, famosa Babi. Tive o prazer de conhecê-la no curso de formação com educador executivo. O pessoal lá do Aleprate, a turminha toda lá. E o prazer agora de recebê-la em nosso programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, passador, pela oportunidade, pelo convite. Né? É muito bacana a gente ser chamado ainda mais para um podcast de comunicação, né? Onde venda, se a gente não sabe se comunicar, a gente não vende, né? Por mais que tudo seja venda, se você não se comunicar, você não consegue fazer nada, na realidade, não só vender. Comunicação é tudo. Aliás, antes de chamar Falar é Fácil, tinha outro nome, Comunicação é Tudo. E era o nosso programa e tal. Só que daí a pouco apareceu um outro nome lá, Falar é Fácil, tal. A pessoa, aí ao invés de brigar, quer saber, tal, eu vi que assim, eu tinha começado, mas a pessoa pegou o nome e eu não tinha registrado. Aí começamos a pensar, quer saber, putz, eu não vou entrar nessa briga, muito embora no meu pensamento, a comunicação é tudo. Já comunicação é tudo, e comunicação é vendas, e venda, negociação é tudo. Qual a sua visão sobre comunicação e venda? O que atrapalha, o que facilita no processo de vendas? A boa comunicação, ou a má comunicação, no caso. Então, todo vendedor ele tem o costume de trazer do... Eu falo muito porque eu sou vendedor, mas é que tá. O se comunicar não é necessariamente você falar muito, é você falar bem. E aí o que acontece? Muitas das vezes o vendedor ele tá ali atendendo, mas ele tá falando, e ele não ouve a dor. Ele não tem uma escuta ativa. Então, muitas das vezes se perde venda por má comunicação. Muitas das vezes não, a maioria das vezes. Eu arrisco dizer, eu não tenho nenhum dado hoje na minha mão sobre isso, mas claramente, e aí a gente pode falar, eu perco venda por preço. Não, você perdeu porque você não soube estruturar a sua comunicação. Eu perco venda porque o cliente não está interessado. Você não estruturou a sua comunicação para entender se ele realmente está interessado. Ou talvez você não está conseguindo captar, porque além de não se comunicar, você não consegue trazer o interlocutor para perto a ponto de conseguir ouvi-lo e transcrever isso dentro da sua cabeça de forma a trazer ali também algum tipo de escutativa comercial. É a necessidade sempre de falar, é aquela coisa, né? Eu sou vendedor raiz, eu tenho o dom da venda. E o que é raiz? É o que fala muito, bate de porta em porta e vai no volume, porque o bom é vender melhor e não mais, né? Eu estou fazendo aqui, tive o prazer de fazer, e eu também muito por curiosidade, porque minha vida eu comecei com vendas e sempre estou aprendendo e buscando novos conhecimentos. Mas há 42 anos eu trabalhava um pouquinho mais, eu trabalhava como vendedor. Daqueles raiz mesmo, no sentido literal da palavra, que ele pegava e ia vender de porta em porta. Eu trabalhava com produtos metalúrgicos e comecei lá, no momento, de repente, assim, eu comecei, graças a Deus, a ter sucesso em vendas. Mas foi assim, naquela de pastinha na mão, visitando lojas de ferragem. Não tinha call antigamente, não tinha, eram outros artifícios, outras ferramentas. Não tinha a ferramenta, né, que a gente tem hoje, etc. Mas era raiz mesmo porque gastava sola de sapato, literalmente falando. Mas assim, sempre buscando conhecimentos. E ontem, participando do treinamento que você está dando, tive o prazer de assistir a sua aula, e você falou esse ponto, uma coisa assim, muitas vendas são perdidas por excesso de fala. E também não é só isso, você trouxe assim, em relação a esse aspecto de comunicação, um assunto, entendo, muito importante, que não é só você falar, tem gente que tem a verborragia, fala, você vai espremer, não saiu nada, não é? E o bom vendedor, na verdade, não é aquele que fala, é aquele que escuta, aquele que entende, aquele que percebe, aquele que tem essa sensibilidade, ou aguça a sua sensibilidade, ou aflora a acuidade sensorial perceptiva para entender o que o outro pensa, o que o outro quer. Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa mais visual, mais auditiva, mais sinestésica? Se é uma pessoa que é mais organizada, uma pessoa mais extrovertida? E, claro, a partir daí, entender o argumento, perceber de que maneira fazer uma pergunta adequada, pergunta aberta, pergunta fechada, entram todas as técnicas que, obviamente, você desenvolve. Sim. E nesse sentido, então, entendendo e concordando com você, que realmente a comunicação é que faz com que uma pessoa seja um bom vendedor, um bom negociador, um bom parceiro, um bom amigo, uma pessoa que vai ser um bom professor, um bom palestrante, não é? Sim, e tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Que é
Quantas empresas até hoje eu já vi que tem produto bom e o comercial é ruim? Não é que o comercial é ruim, o comercial não sabe se comunicar. Quantas empresas eu já vi com produto bom e comercial ruim? Todas quase que eu já atendi. Todo mundo tem produto bom. E às vezes não, vamos lá, volta. De fato, muitas das vezes o que acontece é não saber vender por não saber comunicar o seu produto. Por isso que hoje a gente tem aí um monte de gente trabalhando para brand, posicionamento de marca. Isso é comunicação, né? Para poder conseguir passar a mensagem, a cultura, explicar pro cliente potencial daquela marca que tem interesse naquele produto, que a dor dele, de fato, vai ser atendida, né? Com aquele serviço, enfim. Mas isso tudo é comunicação. Então, até hoje, acho que de 100%, 97,7% das empresas que eu já atendi, o produto é bom. O que tem é um comercial mal estruturado. E uma empresa que não vende está fadada ao... Venda é coração, né? É onde vai bombear o sangue para as outras áreas, né? Verdade. É o que vendas faz. E nem sempre as empresas têm essa percepção ou investem devidamente nesse contexto. Tem, né? Isso. Tá. Tem isso. Babi, assim, entrando um pouco na sua vida mais específica, profissional, na sua trajetória, conte pra gente aqui, conte pra mim, eu já conheço um pouquinho do que eu te conheço, mas para quem está nos vendo, assim, daqui nós temos assim um público seleto. São gestores de RH, Sim. São pessoas que trabalham no mundo organizacional, pessoas de empresa de maneira geral, consultores, mentores, curiosos, profissionais de maneira geral. Toda a nossa comunidade é formatada por essas pessoas que são interessadas, ligadas. Por isso que assistem o nosso programa, porque sabe que sempre trazemos aqui informações úteis e pessoas muito interessantes que vão compartilhar alguma coisa que possa ser útil para as pessoas, para você que está aí nos vendo nesse momento. Mas um pouco da sua trajetória. Você começou com vendas já? Eu sei que você está há um pouquinho mais de 20 anos, 23 anos, especificamente trabalhando com vendas na sua empresa. Mas você começou fazendo o quê? Depois você enveredou para vendas? Você já teve assim a venda no sangue? Como é que é isso? Não, eu era muito ruim vendendo. Eu era péssima. Eu não batia meta, não tinha metodologia. Era horrível. Não sei nem por que alguém me contratava, sendo muito sincera. Mas há muito tempo você está com vendas? Eu estou há 23 anos já, vai fazer 24 anos que eu trabalho com vendas. Mas claro, né? No início, ninguém é bom no que se propõe a fazer. Tem, às vezes, aptidão. Mas eu, na realidade, prestei vestibular para medicina na UFRJ, no Rio de Janeiro. Não consegui seguir aí por N fatores da vida. E aí eu fui fazer direito. Né? Aí eu não ia fazer vestibular de novo na época, né? Era bem diferente de fazer somente o Enem, né? Então eu fiz uma faculdade particular e aí fui trabalhar. E aí, claro, né? Acho que todo vendedor, quando vira vendedor, nunca pensou, nossa, quando eu crescer, eu quero ser vendedor. Eu vou passar raiva, eu vou passar ódio, eu vou viver sob pressão, eu tenho meta todo mês, ai que legal. Isso é mentira, ninguém nunca sonhou, né? Eu gosto de sofrer, vou sofrer a vida toda, né? Eu já ouvi isso, eu ouvi você falando assim, e eu sempre penso assim, poxa vida, mas antes era assim. Não é porque eu te falei que foi vendedor. É porque hoje gourmetizou, né? É que está. Hoje o vendedor é aquela questão de luxo. Outra coisa, a pessoa que ganha tanto quanto um diretor ou até um presidente de uma e às vezes até mais. É o vendedor. Sim. Porque tem uma boa comissão, tem um bom negócio, uma boa estratégia, ele consegue, pelas comissões, automaticamente aumentar. O salário do vendedor ele é proporcional ao esforço dele. Ao esforço dele. Perfeito. É o esforço dele. E como ele se comunica. Aí tá. De novo voltamos à comunicação. Você falou de gourmetização, entenda assim. Que hoje está assim. O que você quer ser? Um bom vendedor. Talvez um nome assim, né? Tem um nome bonito, tal, tem um nome até americano. Como é que é? Certo? Executive Sales, Manager, Account Manager. Mas na verdade é assim, aquela pessoa que vai entrar na alma, no coração das pessoas, oferecendo um produto e vai ficar feliz porque o outro vai comprar um produto e vai ficar feliz por ter comprado um produto, resolver uma dor, um problema, uma solução e automaticamente não só ele vai fazer isso, mas ele vai solucionar e estar feliz em ajudar, em apoiar, em fazer o seu trabalho. Sim. E ser bem remunerado por isso, porque acaba ganhando bem o bom vendedor. O que acontece, Passadori? O que eu tenho visto? Né? Essa gourmetização da venda,
Poxa, mas isso não é bom? Porque você estava falando agora há pouco, Bárbara, que você nunca sonhou em ser vendedora. Porque eu já ouvi, outro dia eu ouvi uma pessoa falando, eu não me lembro onde eu estava, e eu estava ouvindo aquelas conversas que a gente dá uma fofocada de vez em quando, esperando alguma coisa. Acho que eu estava no laboratório, sei lá. E aí a pessoa falando, você viu fulano? O que tem? Você viu o que aconteceu com ele? Deu tudo errado, virou vendedor. Me deu vontade de virar, eu falei, mas meu amor... Quanto que você ganha, minha linda? Dá vontade de perguntar. Você sabe o que o vendedor bom ganha hoje? Não é conceito, porque hoje, assim, vendedores técnicos, existem várias escalas. Sim, é venda consultiva, enterprise, e aí... Antigamente, eu concordo com antigamente, eu sou do antigamente mesmo, né? E eu entrei em vendas em função também de gostar de ter boa comunicação desde cedo, e isso facilitou. Mas você é dono de empresa. O dono de empresa que nunca começou pela venda, temos um problema, ele não tem negócio. Eu falo que a gente tem que ter mentores, e eles não precisam saber que eles são nossos mentores, né? O meu mentor é o Lázaro Carmo Júnior, ele só não sabe disso, né? Mas ele fala que o bom empreendedor, o bom presidente, o bom CEO... Ele passou por todas as áreas e ele começou na venda. Porque é onde o dinheiro entra. Se você não souber como o dinheiro entra na sua empresa, você não vai saber como você vai administrar ele. Então, assim, o que eu vejo muito? A galera não sabe margem, não sabe... E aí é muito parte técnica, muito métrica, mas aí a gente vai voltar para a comunicação. Eu estava outro dia ouvindo um gestor cobrando quantos leads caíram, quantos não sei o quê, quantos não sei o quê, quantos não sei o quê, quantos não sei o quê. Tá, a pessoa respondeu. Aí, não tá bom. Tá, não tá bom, mas você precisa investir. E por que o marketing não tá fazendo? Porque você não falou. Temos um problema de comunicação. Ele achou que era muito óbvio que o marketing tinha que fazer alguma coisa, o marketing não fez, não gerou lead e ficou todo mundo como? Parado. E venda só correndo atrás, por quê? Porque precisa vender para ganhar comissão e pagar suas contas. Claro. Então, assim, o vendedor ele não deixa a coisa parar, não deixa, pode não acontecer da forma ideal, mas ele não deixa a coisa parar de acontecer. Pode, de repente, dar uma desacelerada, porque hoje a gente está dependendo muito de comunicação, brand, posicionamento de marca, marketing forte, conteúdo, gerar conteúdo, né, para você se expor, para você aparecer. E aí o que acontece? Quando a gente perde isso, a gente perde força de venda. Porque se hoje aparece um ser humano lá embaixo e fala, eu quero falar com o Reinaldo Passadori porque eu quero vender para ele um sistema de educação à distância. Você é de onde? Eu sou o fulano da empresa tal. Você nunca ouviu falar, você vai deixar o cara subir? Dificilmente. Já tem as barreiras assim. Você, Bárbara, só para vocês terem uma ideia, é uma executiva comercial com mais de 20 anos de experiência, especializada na estruturação de operações comerciais, com foco em previsibilidade, processo e performance. E ao longo dessa sua trajetória, liderou equipes, desenvolveu estratégias de crescimento, atuou diretamente na construção de áreas comerciais e também é frente da BG Advisory, que é a empresa que você criou, é sua essa empresa. É minha, isso. E o seu trabalho é transformar empresas que operam no improviso em operações estruturadas, com métodos claros, gestão baseada em dados e execução disciplinada. Ou seja, deixar de fazer o improviso para, a partir daí, ter técnica, recursos, eu diria que a profissionalização de uma estrutura comercial. Isso. E começando com a liderança de vendas que vai disseminar toda uma série de estratégias para isso acontecer. Quais são, então, Bárbara, os principais problemas que você tem acompanhado e visto em todos os tipos de serviços, quer seja produtos, serviços, vendas de maneira geral? Quais são as principais dificuldades hoje que impedem que uma empresa floresça, cresça, se desenvolva, ou seja, amplie as suas vendas? Falta de bom atendimento, a experiência do cliente interno e externo está péssima. Problema seríssimo de comunicação entre equipes. Imediatismo, falta de processo, falta de ritual. Meu querido mentor Lázaro Carmo Júnior, ele fala, empresa boa não tem reunião, empresa boa tem ritual. E o que são esses rituais? São rituais de comunicação, que é daily, que é diariamente, né? São reuniões diárias. E aí, falando de comercial, que é o meu quadrado,
Todo dia, 9 da manhã, João Adib fala, o vendedor tem que saber o que ele vai fazer. Ele não pode chegar perdido, que vamos atirar para tudo que é lado. Isso não... Se você não escolhe o alvo que você vai atirar, se você sair atirando para tudo que é lado, você só vai gastar munição. Então, 9 da manhã, 8 da manhã, horário que a sua empresa começa, você tem que sentar com seus vendedores, sua equipe, 15, 20 minutos, falar com um por um. O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje? E o que você se comprometeu ontem, por que você não entregou? Porque aí a gente começa a entender onde estão os gaps. Às vezes o vendedor ele deixou de cumprir uma meta de ontem ou algo que ele estava com a expectativa de fechar por uma questão de preço, de processo, de documentação, e aí são coisas que estão fora da mão dele. Né? Existe um problema, uma comunicação, resolvido o problema. Aí... Exatamente. Então, a gente está falando de comunicação diária. Né? Depois a gente tem as semanais, que a gente fala que é reunião de... Weekly Business Results. É reunião semanal de resultados. Eu gosto de fazer às quartas-feiras, porque eu tenho tempo de virar na semana o jogo para quinta e sexta, eu pelo menos tenho um bom resultado. Né? É uma comunicação semanal, só que aí eu falo de resultado. Quanto que a gente fechou, quanto que a gente tem que fechar, quanto falta para bater uma meta. Não temos meta, então a gente tem um problema. Então vamos definir metas. Depois a gente tem a mensal. Como a gente está nesse mês do ano frente ao mesmo mês do ano passado. A gente está acima, abaixo. Entender quanto que você converteu por canal de aquisição, qual é o seu melhor canal de aquisição de cliente, né? Comunicação interna de equipe, processo, a passagem de bastão para um pós-venda. Então, tudo isso é o quê? Comunicação. E tem a trimestral, que é a reunião de quarter, né? Que é a reunião que você entende a estratégia daqueles 3 meses e você reajusta a rota para o restante do ano. Então, assim, isso tudo são rituais. Reuniões de 2, 3, 4, 5 horas. Você repara, empresa, lugares, não sei se você já entrou, provavelmente sim, empresas que tinham essa questão de a gente sai 2 horas de uma reunião e a gente não decidiu nada. O cara não faz uma ata, o cara não define nada, todo mundo fala o que quer, quando vê a gente tá falando de churrasco. Às vezes é apenas um desabafo e uma tentativa. Terapia corporativa a gente faz outra hora. Aqui é pra gente resolver. Claro. Entendeu? Então, hoje, eu vejo que um dos maiores problemas dentro de todos que você falou, e eu acho que é o que puxa tudo, né? A comunicação. Não tem ritual, não tem processo, tem nada. Babi, assim, que há empresas que focam muito, tendo em vista hoje a internet, tendo em vista assim, a mídia digital, de maneira geral, e focado apenas em criação de leads, como se fosse a única forma de captação, de aquisição, como você falou agora há pouco, a única forma, mas existem outras formas de você ir atrás do cliente, né? E não apenas fazer todo um trabalho em LinkedIn, etc, para gerar lead, depois de leads vai passar por um filtro, eventualmente, para depois ver e atender aos leads. Como é que você vê isso hoje com tendência? Porque estou falando de um problema que tivemos aqui há um tempo atrás, quando tinha lá um coordenador comercial, que assim, olha, vamos fazer todo o investimento, investia pesado em impulsionamento para depois gerar leads. Só que os leads que chegavam aqui não eram nem qualificados, não tinha nem nada a ver com a gente, ou seja, eram apenas leads em função de quantidade. E as pessoas nem vinham no trabalho, nem saíam para fazer visitas, trabalhavam em casa, então em home office, atendendo leads, eventualmente que tinha, atendendo lá uma... Mas só que não convertia, não tinha. Então, como é que você vê esse processo? Quais os principais canais de venda, principalmente de serviços? É produto, obviamente a pessoa tem lá o departamento de compras, que vai passar por processo, tem outras vendas que são lá em relação a licitações, é outra estrutura. Estou pensando assim, no vendedor, aquele que vai sair para vender produtos, tendo também as farmácias, vamos lá, as visitas aos médicos, é uma estrutura mais específica. Você viu que ontem tinha lá no treinamento a menina que é representante que vende cadernos, né? É verdade. Ela vai nas papelarias e ela está sofrendo para quê? Para conseguir abrir frente para um fornecedor. Né? Então, existem dificuldades em todos os Mas assim, é uma questão de época, de tempo, em função da internet, ou é uma questão de mentalidade, ou assim, vamos limitar a isso, porque talvez seja mais fácil, aí não tenho que ralar, como eu falei, gastar sola de sapato, nem fazer visitas, nem provocar condições, nem participar de eventos e feiras, congressos,
Ou seja, será que lead e a expectativa de leads é a única forma de gerar bons resultados? É porque, assim, o lead, ele sempre vai existir. O lead é o potencial cliente. A maneira que você traz é que é a questão. Então, assim, tem o lead que vem por prospecção ativa, que é o tal do outbound, né? E aí eu estou fazendo aqui um dicionáriozinho básico. Outbound é prospecção ativa, é a prospecção fria, né? Mas o que mais o pessoal não entende é que o outbound, ele é o suco do suco, ele é o creme de la creme, porque você escolhe aonde você vai atirar. Não é você provocar uma levantada de mão, todo mundo levanta a mão, não sabe nem porquê. Deixa eu ver o que você tem, para eu ver se eu quero, se eu preciso. Então, o outbound é onde você escolhe os seus alvos e estuda aquela empresa, aquele cliente, aquele nicho e fala, é aqui que eu vou atacar. E aí você gera cria uma estrutura, você estrutura, na realidade. Você estrutura seu pitch de venda. E como você vai abordar também isso. Você tem que entender o contexto, não é chegar... Que nem eu falei ontem, né? No LinkedIn, e eu tô há 3 meses numa empresa e eu recebo uma mensagem. Nossa, estou impressionado com o seu feito na empresa XYZ. Cara, eu cheguei na empresa em 3 meses. Não fiz nada. Você tá impressionado com o quê? Entendeu? Então, assim, contextualizar, entender quem é o passador, qual é a empresa do passador, o que eles oferecem, o que eu entrego que pode fazer diferença para ele. E chamar para dor. Então, para mim, a melhor prospecção que existe para você ter lead qualificado não vai ter em volume, mas você vai ter uma conversão boa, mas vai demorar mais tempo para você virar outbound. Depois vem o inbound. Inbound é quando você investe em tráfego pago, tem o tráfego orgânico também, só que tem um problema. Hoje tá uma loucura, todo mundo botando dinheiro, injetando dinheiro. Vem muito lead desqualificado. Agora, pausa. O marketing, quando ele traz muito lead, o que acontece? Ele não tem como, é humanamente impossível, é inversamente proporcional. Você não tem como trazer volume com qualidade. Então você tem que entender com a diretoria, com o gerente comercial, com o CEO, qual é a estratégia da empresa. Se é uma empresa nova e eles precisam de volume, então, bora atacar volume, a qualidade, o SDR resolve, o vendedor resolve e a gente tira da frente. E não tem problema você pegar um lead e colocar para uma etapa de perdido no sistema. Porque aquilo dali não está perdido, aquilo dali pode ser utilizado lá na frente para um remarketing, né? Então... O que acontece? Existe esse bota dinheiro e faz tráfego pago. Quando você vê, você injetou dinheiro pra caramba não recupera isso. E você não recupera. Então, assim, depois aí vem o vendedor. Nossa, tem um monte de lead ruim. Tá, mas o que é lead ruim? O cara não tá interessado, o cara isso, o cara aquilo. Tá. Não é o perfil, não tem nem condições de pagar o preço. Mas aí, o que acontece? A empresa soube também definir o perfil o perfil ideal de cliente dele? Porque assim, o que você quer atacar? Pequena e média empresa? Qual é o nicho que você quer atacar? Segmento, área? Quem são os decisores? Com quem que você tem que falar para poder tomar a decisão de comprar o teu serviço ou o teu produto. Então, o pessoal peca muito nisso e está perdido com essa questão de lead, porque não estruturou, porque não comunica o que faz. Ele deve conhecer o mercado, deve saber a linguagem, conhecer Exatamente. Mas, acima de tudo, ele tem que saber trabalhar o posicionamento da empresa. É a mesma coisa que eu pegar o que eu faço e não tem a ver com ser bom ou ruim. Porque eu já atendi segmentos assim mais variados, as coisas mais inusitadas possíveis. Inclusive, isso está acontecendo agora. Mas é a mesma coisa que eu trabalhar com gestão comercial, falar de sistema, de um monte de nomenclatura de venda e pedir para prospectar para o açougue, para açougueiro. Não é nem para o dono do açougue, para quem faz lá a parte de operação de corte de carne. Não faz sentido nenhum. Vai aparecer um monte de gente interessada que não sabe o que é e não é o meu perfil de cliente. Então, é você realmente, de fato, definir. Então, quando você fala o que está acontecendo, é problema de posicionamento, é problema de não saber onde atacar. E aí, a gente tem um outro problema, que é o seguinte: o vendedor ele quer vender rápido, a qualquer custo. Tem um lugar que eu trabalhei que eles te ligavam até você bloquear eles. E depois que você bloqueava, eles arranjavam outro número de telefone para você. Eu conheço a história. E você vai bloqueando. Eles ganham na insistência.
Existe uma grande diferença entre insistência e persistência, né? O vendedor que persiste, ele persiste de forma inteligente. Ele gatilha o cliente. E quer ver um dado? Se não me engano, 92% dos clientes, eles só atendem o seu follow-up, o seu acompanhamento, a sua cobrança de proposta ou de contato depois da 9ª tentativa. 80% dos vendedores param na 3ª. A gente tem um vácuo aí. Por quê? É imediatismo. Pô, ficar ligando pro cara para sempre? Não. Aí começa. Organização. Eu tenho um amigo que trabalhava com sorvete. A filha dele trabalhava com ele, né? E era uma vendedora de mão cheia, né? Então, toda vez que ela ligava, eu falei, não, que legal, a venda já começou, quando tinha a primeira negação. Não quero, não me liga, não me interessa. Puxa vida, essa venda já começou. Aí entra exatamente o que você falou. E não é a persistência de ser chato, mas a persistência de encontrar caminhos para eliminar bloqueios, entender, até que chega num ponto de a pessoa conhecer, para nos começar a conhecer, e depois entrar nas objeções e criar condições, e no final, celebrar uma venda feita. Mas ela, assim, era uma pessoa muito otimista, não sofria com os nãos, porque o não já existe, já está lá presente. E a partir daí, então, o cliente já teve um contato, já ouvi ele falar, não, pelo menos já teve uma primeira relação. Agora sim, vamos trabalhar a venda. Sim, eu brinco sempre que o vendedor ele lida com não todo dia, ele trabalha até conseguir a humilhação, né? Eu brinco assim, mas a realidade é saber persistir com inteligência. Você falou, e tem essa informação em relação a você, que você não perde por preço, não perde venda por preço, mas perde por falta de método. E a primeira coisa que você falou foi assim, criar uma sistematização de um processo, de um método, e faz com que a pessoa, então, a partir desse método, supere as objeções e as expectativas, depois entra uma fase lá de fechamento, tal, de finalização e venda. E a venda boa é aquela que a pessoa te compra outra vez e outras vezes, e você, então, cria um cliente que se perpetua ao longo do tempo. Prestou atenção na aula ontem. E acho interessante, porque eu concordo com isso. E eu falo o tempo todo isso, né? Eu trago isso o tempo todo em conteúdo. E também entendo que mais coisa que você não falou, mas que eu não ia perguntar, mas depois tinha mais pessoas perguntando, porque entendo também, já ouvi isso assim, venda é matemática. Quanto mais você cria condições, mais você liga, mais você tem pessoas e mais você vai ter pessoas. Sim. E mais fechamentos, claro, que você vai ter. Então, é também de quantidade com qualidade, sim, claro, mas dentro de uma expectativa, dentro de nicho, dentro probabilidade. De probabilidade. É probabilidade de comportamento. Mas nessa linha, assim, questão de preço. E uma abordagem que você fez ontem, achei bastante interessante, é assim, que quantas pessoas há que miram o cliente no seu próprio bolso. Ou seja, se preocupa demais com o preço, mas não é o preço que eu estou cobrando. É o preço que eu imagino que vai sair caro para o cliente. E se eu tenho isso, então a primeira coisa que eu vou falar não é do valor do produto, eu vou já falar do valor menor e a quantidade de vezes, sem deixar que a pessoa que poderia pagar à vista antecipado pague. Sim. Então, o que tem a ver? Que tipo de falta de preparo é essa do vendedor ou do gestor comercial que vai preparar a sua equipe para esse tipo de situação? Então, é crença limitante. É crença limitante. De quem? Do gestor, do vendedor, de quem que é a crença? De todo mundo. Eu acho que é de todo mundo. Eu tenho um estudo da Salesforce, que é um CRM de vendas, que é um sistema de acompanhamento de vendas, que ele fala 14% dos clientes dizem que eles deixam de comprar. 14% dos clientes apenas deixam de comprar por preço. Então, a gente está falando que 86% das vendas, quando elas se perdem, elas não se perdem por preço. Não é por problema de preço. Então, o que acontece? Hoje, quando se perde por preço, é porque ou não se conhece o produto, ou a necessidade constante de convencer. Gente, venda não é conhecimento. Essa história você tem que ser vendedor porque você é persuasivo. Nossa, é péssimo. Eu não tenho que te convencer de uma coisa que já está com você. Você tem uma dor, eu tenho um remédio. Por que eu tenho que te convencer que você tem que tomar um remédio? Entendeu? Então, hoje, o que eu vejo? As pessoas estão... o pessoal da área de vendas está sempre muito preocupado em convencer que aquilo dali faz sentido. Eu quero te convencer que você tem que fazer um treinamento de venda. Mas por quê? Eu não tenho dor de vendas, porque eu não vendo. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que treinar? Por que eu tenho que fazer gestão comercial? Por que eu tenho que fazer treinamentos de liderança? Por que eu tenho que construir a cultura da minha empresa?
Na realidade, não é o cliente que tem que perguntar para você por que ele precisa de você. É você que tem que criar o cenário, amplificar a dor, mostrar para ele o problema, discorrer isso, trazendo consequências, e aí sim você fala, mas eu tenho isso aqui que vai te dar esse resultado. O ser humano, ele te ouve automaticamente quando ele vê vantagem. Claro. E qual é a vantagem de você lá assistir o meu treinamento? Você viu, eu preciso me atualizar, eu preciso melhorar algumas coisas, eu preciso ajustar o meu comercial. Ótimo, você já sabe o resultado que isso vai gerar, você tem uma dor e eu tô te entregando um remédio. Agora não adianta falar, Passatori, vai lá, você vai gostar. Não adianta, isso é uma necessidade de convencimento. Só que antes de pensar em convencer, existe uma coisa chamada experiência do cliente. E a experiência do cliente não acontece quando ele já está dentro de casa. Acontece antes dele virar lá, assinar o contrato, dele realmente estar dentro da tua empresa. Porque o que define quem traz o cliente até a porta da tua empresa, é o marketing. É o posicionamento da marca. É como a empresa se posiciona, como ela se comunica para o mercado, para as pessoas, em rede social, enfim. Mas quem define se ele vai passar da porta é o vendedor. Então, a gente está com um problema muito sério de atendimento. Muito sério. Parece que é um favor que a gente está fazendo de comprar. É um favor. É um favor. Eu vou te dizer uma experiência que eu tive. Eu treino. Meu marido é personal, o pessoal que me conhece sabe. E minha diversão fim de semana é conhecer academias diferentes. Não tenho nada para fazer, eu vou conhecer a academia. Vai na academia. Mas assim, como eu tenho um aplicativo... Você vai experimentar para ver a academia. Eu vou na academia, eu treino, eu conheço tudo, eu uso tudo que eu posso usar e vou embora. Né? Quase um sanguessuga, mas realmente é a experiência de conhecer outras academias. E agora está numa onda muito grande de certas redes crescer, expandir muito, e está vindo conceitos de clubes de família, de centros de treinamento e por aí vai. Aí eu fui numa que eu achei lindíssima, o cheiro da academia maravilhoso, sabe aquela coisa que você fica, nossa, não tenho nem roupa para vir aqui, né? Embora seja uma roupa para treinar. E aí eu fui lá, e aí eu cheguei, eu falei, oi, tudo bem? Eu tenho um aplicativo de hub de academia e eu acredito que eu tenho que fazer um cadastro para entrar. A menina tava assim, a nossa internet não tá funcionando, entra ali no portão, qualquer coisa me chama, tá bom? Aí eu fiquei olhando assim. Foi só entrar ela? Pode ir. Tipo, eu falei, tá, só que assim, eu vi a plaquinha, R$500 por mês. Eu particularmente acho um valor. Existem academias que são R$6.000 por mês e só atendem até 400 alunos. Só para entrar alguém tem que sair um. E aí eu entrei. Muito bonita a estrutura, muito bacana. Eu entrei, aí tinha umas esteiras que você pode queimar até 1.500 calorias em 20 minutos. Que elas são a vácuo. Enfim, um monte de coisa legal. E uma estrutura lindíssima, os equipamentos incríveis para quem treina, que gosta. E o meu marido mexendo, tinha aparelho que a gente não sabia nem usar. Aí vai olha, tira foto, aí vai pro ChatGPT. É assim, mexe aqui. Eu falei, cara, não tem nada errado, não. Porque se a gente não sabe mexer e tem professor, claro, tinha que ter alguém aqui ajudando a gente. No mínimo. Mas é porque vê que a gente treina. Eu falei, não interessa? Não, claro. Tá vendo que eu tô batendo cabeça aqui pra poder mexer no... Se eu estrago? Mas você não apertou o botão. Não, nem olhei se tinha botão. E aí a gente deu uma volta, deu outra volta, aí a gente viu que tinha um famoso lá, mas ninguém tava em cima dele, ele tava com personal. Tinha um espaço gourmet pra fazer shake com whey protein, nananã, massagem. Teve uma hora que eu comecei a me sentir incomodada. Aí veio a tal menina que falou, vai. E com um casal. Eu falei, Felipe, ela não quis atender a gente porque a gente é do aplicativo. Ele, não. Eu falei, ali, ó, ela tá mostrando pro casal, isso aqui é uma esteira, isso aqui é a parede. E a gente é o quê? Eu falei, eu quero ir embora. Eu tô me sentindo constrangida, mal, não gostei. Simplesmente eu saí. Foram 27 minutos que a gente ficou lá dentro. Eu entrei, eu saí, nem tchau. Eu falei, cara, que porcaria.
Ela não perguntou meu nome, ela perguntou, você conhece o conceito do nosso clube? É assim, Se assim, você fosse assado. lá para eventualmente analisar, para se inscrever... E aí é que tá. Eu pago o aplicativo, mas eu sou aluna à parte de uma outra academia. Nada me impediria, se eu visse valor, não preço, valor naquela experiência, de cancelar com uma e ir para outra mais cara. Mas não. Aí o meu marido falou assim, vamos mudar esse pensamento? Vamos em outra unidade? Nossa! Falei, então, querido, assim, aí que está. tá ruim. O vendedor, ou a pessoa que está na frente, é o front mesmo, aquela pessoa que está na Eles decidiram que eu não precisava entrar. O Eu fui até a vendedor, porta. Claro, claro. A minha experiência foi péssima. Esse é um dos cuidados que nós temos aqui, de receber bem as pessoas. Nem sempre as pessoas estão de bom humor. Opa, então tá, então vai ser melhor sair para casa, porque pessoas que chegam aqui, é um ambiente simples, mas é arrumadinho, é limpinho, tal, a gente procura atender bem. Então, entendo que esse é um ponto que faz a diferença. Sim. E claro, é uma questão de apenas uma educação, acolhimento, você está tão bem, tão à vontade, que, poxa, você tem vontade de voltar. Exatamente. Né? Exatamente. E aí é uma coisa hoje que eu vou te falar, tá me incomodando. Tá me incomodando. Eu fui no aeroporto levar meu filho, que ele mora no Rio, eu moro aqui em São Paulo, fui para o aeroporto de Guarulhos. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque fizeram uma obra, eu falei assim, caramba, não era aqui, era ali. E aí passou a menina da companhia aérea. Eu falei, oi, boa noite. Nem Falei, atenção. não, é porque eu vi aqui no check-in que é o portão C, então está escrito, né? Eu costumo ser uma pessoa mais indelicada, mas eu acho que eu não esperava essa resposta. Eu fiquei com o celular na mão. Você é carioca. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e eu queria ter uma ideia assim, para saber o táxi, mais ou menos quanto é o táxi daqui lá naquele lugar, daqui para ir até lá no local lá. Quanto é que dá mais ou menos daqui lá? É o que marcar no relógio. O cara respondeu. Ou seja, isso. A resposta educada cabe em qualquer e aí, lugar. Atenção, no mínimo, né? Não, e ela continua andando, passadores. Aí o meu filho fez assim, eu fiquei com o celular na mão. Aí ele, tá escrito né? Vamos ter que procurar. Eu falei, mas ela não falou isso. E saiu andando, mas eu saí... Vocês já me conhecem um pouco. Eu só não mandei ela pra lugar nenhum, porque, de verdade, eu fiquei sem entender. Eu fiquei uns minutos parada assim, tipo... Eu não entendi. Não tem lógica, né? Aí veio um rapaz com um coletinho verdinho, eu falei, você pode me dar uma ajuda? Ele, claro. E às vezes te leva até lugar. Claro! Aquele sorriso na voz. Te acompanha, vai. Não, fica tranquilo. É a primeira vez que ele tá viajando sozinho. Eu falei, ele acabou de fazer 18 anos, então ele tá... Não, faz o seguinte, o portão dele é esse. Aqui, mudou, mas dá tempo dele chegar. Ele tem ainda 20 e poucos minutos. Entra por esse aqui, ele vai sair de frente. Dá tempo pra beber uma água, comprar uma Coca-Cola, não sei o quê. Eu falei... Gente, ele não é da companhia aérea que eu comprei a passagem. É infeliz. Eu entendo, deve ser horrível, um monte de gente falando, gente estressada, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Assim como... E não é em falta de empatia, porque eu também podia não estar num bom dia. Imagina se eu agredir aquela menina. Não pode mais, não imagina. Pode, claro. Né? Mas dá vontade, tem gente que é louca. Claro. Normalmente dá sempre, né? Aliás, te conhecendo, Gabi, você é uma pessoa assim, que já te vi, e assim, você tem uma forma de falar, e assim, um posicionamento. Então, me fala um pouco desse seu jeitão, assim. Você fala que assim, e assim, às vezes não tem trava mesmo, chega e diz o que tem que dizer, independente da reação das pessoas. Já te vi atuando assim, e olhando assim, falando, nossa, né? Primeira impressão assim, será que ela tá brava? Vou nem encostar, vai que morde, né? Vai que morde. Como é que é isso? É o seu jeito, ou você representa um papel? Como é que é isso? Para as pessoas que te conhecem, sabe que sim, você é uma pessoa amorosa, sorridente, amável, uma pessoa de bom coração. Mas nem sempre as pessoas se percebem assim no primeiro momento. Ou não, ou é impressão minha apenas. Não, eu sou isso aqui. Mas eu sou uma pessoa... Acho que... Vamos lá, reformulando. A vida molda a gente. A vida molda a gente, né? Então, eu tenho histórias, assim como você tem, como todo mundo tem histórias. E as histórias que a gente vive, a gente define o que a gente vai fazer. A gente vai se tornar vítima, né? Ou a gente vai se tornar protagonista. Acho que até pelo meu tamanho, o papel de vítima nem combina, né? Que eu sou uma mulher pequenininha, imagina se me fazer sensível, né? 1,80 m aqui. Mas assim,
Eu nunca fui uma pessoa que tive tudo na mão. E acho que isso é uma fala muito comum, mas a minha vida foi muito diferente. Eu não tive uma família estruturada, eu não tive um pai presente, eu não tive uma mãe presente, embora adotada. Nossa, que lindo, você foi adotada. Agradeça. Eu não escolhi ser adotada por quem eu fui. Nossa, que ingrata. Mas a minha adoção, ela não foi uma adoção desejada. Foi, inclusive, teve arrependimento após a minha adoção. Então, eu passei por violência doméstica quando era criança, eu era muito humilhada, lembrada o tempo todo, mesmo sem saber que eu era o lixo dos outros que foi pega para criar. Então, eu acho que a vida vai moldando a gente. Tem uma coisa que eu li esses dias que você é muito guerreira. Eu não quero ser guerreira. Eu cansei, eu tô cansada. Disso, eu posso ser, mas tá assim... no DNA, né? A vida foi trazendo as coisas, foi fazendo conforme foram aparecendo fatos, obstáculos, que eu tive que virar guerreira. Só que agora eu quero alguém do meu lado para poder ser guerreiro junto comigo. Eu já tenho o Felipe. Eu tenho a minha tia que... apostou muito em mim e sempre me deu todo o apoio. Eu vim para São Paulo com o apoio dela. Se eu cresci profissionalmente, se eu cresci como mulher, como mãe, como esposa, eu devo muito à minha tia. E o Felipe, que é um mega parceiro, sabe que eu sou estressada, tenho meus rompantes, mas eu sou uma pessoa que, se eu não fosse o que ele queria, duvido que ele estaria ao meu lado. A questão é, eu aprendi que quanto mais transparente a gente é, mais a gente ganha. E se a gente perder, tá tudo bem. É porque quando a gente é transparente, quando a gente é muito verdadeiro, a gente assume riscos. E eu assumo o risco de perder, eu não tenho problema. Fica na minha vida quem tem que ficar. Fecha os negócios comigo quem quer fechar. Tanto que uma fala que eu tenho é o seguinte: eu sou uma profissional de cultura de expansão. Se a sua empresa não quer crescer, eu não sirvo para você e tá tudo bem. Se você chegar e falar assim, Babi, você traz muita revolução. Você muda muito as coisas. Eu falo, passadora, está tudo bem. Porque você traz métodos, traz sistemas, traz novidades. Né? Isso tira da zona de conforto. E uma coisa que eu falo... está muito acomodado e que não quer saber. E uma coisa que eu falo, a zona de conforto, ela é muito perigosa. Porque quando você tira o conforto, fica só a zona. Claro. Né? E numa empresa que não está tendo resultados, Babi, como é que você entra numa empresa, nós estamos aqui com um problema... A gente está tentando, lutando, batalhando, mas não conseguimos decolar. Temos uma estrutura comercial, temos um pessoal de marketing, mas não está conseguindo. Porque o cliente existe, concorrentes estão vendendo, o mercado está funcionando, só que eu não estou funcionando. Vamos imaginar uma empresa assim. Primeira pergunta que eu faço, você está na operação? Se você for o dono, eu pergunto, você está na operação? Você é estratégico ou você controla, centraliza tudo, vai para venda, vai para financeiro, faz tudo? Porque muitas das vezes, passador, o problema da empresa é o dono. Isso é normal. Aliás, normalmente é, né? Normalmente é o dono. Ele contratou errado, ele fez errado, ele faz errado. E aí, ele vê que a coisa não acontece e ele começa a entrar em tudo. E ele esquece que ele é o cabeça, ele tem que pensar para a empresa. E ele tem que contratar pessoas que sejam melhor que ele em outras áreas para confiar a elas aquele setor e aquilo dali acontecer, aquela engrenagem funcionar. E aí um erro muito comum é o seguinte: meus vendedores não estão vendendo, demite todo mundo, contrata outro. De novo. Não vai dar certo. Tá vendendo pouco, tem 3 vendedores, contrata mais 10. Não vai acontecer nada. Vai aumentar. Se você vendia, se cada um vender 10, vai vender 130 mil, se for 13, né? 10 mil cada um. Mas com que margem? Você ensinou os caras a não dar desconto? Você sabe se aqueles caras estão vendendo de qualquer jeito? Porque, assim, quando você vende errado, principalmente serviço, né? O produto é muito rápido. Quebrou, é ruim, não funciona, troca, devolve, faz estorno, enfim. Quando é serviço, é assim. Eu vendo errado hoje, mas tu só descobre que deu errado e que eu vendi errado daqui a 3 meses. Até 3 meses dá para descobrir. Depois a retenção. E é uma coisa que o pessoal confunde muito. Retenção de cliente não é obrigação de vendedor. Quando o cliente cancela em até 3 meses, você tem que entender a jornada de venda. De repente, realmente, o vendedor ali não foi claro. Porque também tem essa questão da experiência. O cara quer vender a qualquer custo, porque ele tem uma meta para bater.
e taca ali cliente para dentro. Se tem perfil, se não tem. E a obrigação, minha obrigação é vender. Não, a obrigação é você entender primeiro se aquele cliente faz sentido. Se não fizer, demita cliente, gente. Não tem problema demitir cliente. Não tem problema nenhum você demitir cliente. Você evita problema para o seu bolso, porque o que acontece? Empresas não sabem disso. O vendedor vendeu, o cliente cancelou em menos de 3 meses. Vamos descontar da comissão. Não pode. Não pode. Não pode, gente. O vendedor não é acionista. Você está fazendo ele assumir o risco do negócio com você. O que você pode fazer é, o cara cancelou 20 mil de venda, aumenta no mês seguinte 20 mil a meta dele. Aí, beleza. Então, cara, se o cara tem uma meta de 300 mil, vai para 320 mil, a meta dele no mês ainda que é desafiador, você vai ver que ele vai ficar desesperado para atender melhor. Gui, já que você falou, legal, entendi isso que você falou e está perfeito. Uma pessoa que não atende uma empresa, que você tem uma estrutura, criou uma condição, define o método, o sistema e então estabeleceu metas. Se um cliente não atende, ou um vendedor não atende uma meta um mês, no mês seguinte não atinge a meta, claro, ela foi estabelecida dentro de parâmetros, em função de um histórico, etc. Então, as metas são justas, não são extraordinárias. Mas exige que o vendedor faça a parte dele, aquela técnica TBC, ou seja, ir atrás para fazer a coisa acontecer. Só que não atingiu meta. Mas não tem problema, mãozinha na cabeça. TBC agora que eu... E aí... tiraram o bumbum da cadeira, né? Exatamente. Aí TBC fazer acontecer. Eu falei, não, acho que não é isso não. Lembrei. Mas é assim, porque a venda é ali na raça, atrás, fazer, não dormir tranquilo, porque tem uma meta para atingir, porque tem... E se não atingir depois, assim, 3, 4 mil, quer saber, não tem problema. Se você não atingir a meta, está tudo bem. Como é que é isso, está tudo bem? Como é que é essa... Não está tudo bem, né? Não tem nada tudo bem aí. Pela sua experiência, quais são as medidas que uma pessoa que não atinge meta, ou um vendedor, ou um coordenador comercial, que estabelece metas, mas não cobra, não estabelece, fica por aí, fica por isso mesmo? Tá, vamos começar de cima para baixo. Quando um diretor comercial ele não bate meta, ele precisa ser trocado o quanto antes. Mas ele depende de uma equipe, exatamente. Ele tinha que identificar antes dele não bater a meta, porque ele depende de uma equipe. Deu errado, troca. Nossa, Bárbara, que desumano. Calma, existe uma coisa antes, chamada feedback, acompanhamento de métricas, ver taxa de conversão, treinamento. Todo mundo pode passar por um problema, por uma situação traumática. Só que, vamos lá, esse é um pensamento muito polêmico, mas eu não tenho problema de falar dele. E o RH ele precisa colaborar com isso. A empresa, ela é uma iniciativa privada. A empresa não é uma democracia. E um gestor, ele precisa olhar para a empresa, equipe, pessoas. Todo mundo passa por momentos. Só que quando tudo é muito bem claro e estabelecido, a gente pode criar prazos. Claro, analisando caso a caso. Mas eu não posso arriscar a vida de, vamos lá, uma empresa que tem 200 colaboradores... Eu não posso colocar 200 colaboradores em risco por causa de um que não faz o trabalho dele. É injusto. Então, por isso que tem que ter feedback contínuo. Tem que ter acompanhamento. Nossa, é muito fácil você falar, porque o líder está ali, se matando para poder fazer o que tem que fazer. Aí é um problema de estrutura da empresa. A gente só pode chegar num momento onde muito empresário, muito empreendedor, muito líder quer ouvir isso, provavelmente, 3 meses manda embora. Mas baseado em quê? Eu não vou falar isso. Eu não vou falar. Mas uma empresa que tem KPI definido, tem ritual, tem meta, tem acompanhamento, tem treinamento. Essa empresa não existe, né? Mas tem treinamento. Sim, existe, mas se esforça para ter. E, principalmente, você ser desligado e saber por quê, aí ok. Você pode estabelecer um prazo. Principalmente considerando que aquele vendedor, ele precisa se pagar. Todo mundo precisa se pagar. Mas o vendedor, ele ganha comissão. Ele precisa pagar. É igual o vendedor que chega assim, e aí, bate a meta, o que eu vou ganhar? Parabéns pelo mínimo. Você fez o seu trabalho, você recebeu por ele e não fez nada de extraordinário. Você só se torna extraordinário quando você traz lucro para a empresa e você fez acima do que você foi contratado para. Nossa, Bárbara, que desumano. Não é desumano, gente, a gente tá falando de negócio. É de negócio. E quando você tem um que impacta e começa a contaminar... Contamina, acaba tirando... Você derruba uma equipe inteira e aí você derruba um líder. Porque quem derruba líder é técnico. Quem derruba líder é time. Assim como quem derruba um técnico é um time de futebol inteiro. Verdade. Né? Então, é realmente pensar... Primeiro, eu tenho estrutura para cobrar prazo? Não tem. Então segura.
2, senta com a pessoa e faz combinados. Vamos começar a fazer metas e acompanhar isso? Vamos fazer treinamento? Vamos ver onde é que está. Por isso que tem que ter acompanhamento, por isso que tem que ter método, por isso que eu falo tanto de CRM, que é o Sistema de Acompanhamento de Vendas. Não é só para isso que um CRM existe, mas é de fato ali o que pode te dar insumos para você entender onde é que está o vácuo, né? o abismo daquela pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que demora muito tempo com um cliente em proposta, como é que ela não consegue avançar para a negociação? Ela precisa de treinamento urgente. Quando ela está na negociação, vai para a assinatura de contrato. Na assinatura de contrato, o cliente fala, me dá uma proposta. Peraí, mas eu estava assinando um contrato, por que ele quer proposta? Tem alguma coisa errada, alguma coisa não ficou clara. Então, isso daí é você realmente acompanhar e treinar. Tem uma série de variáveis, né? Assim, em que momento que você fala do preço, em que momento que você apresenta a proposta, em que momento que você, se é possível entregar presencialmente. Tem uma engenharia para isso. E também, assim, uma questão que eu achei bastante interessante, que eu ouvi você falando, e também entendendo como isso é importante, o estabelecimento de comissionamentos. Então, assim, você tem um comissionamento, mas a partir de um certo valor, que você tem que ter um mínimo de vendas para se pagar, e a partir daí começa a contar as comissões. Existem modelos de comissionamento. Você pode pagar em variável, você pode pagar em comissão, você pode pagar em bonificação, você pode pagar tem várias formas, tem híbrido, enfim. Mas, assim, primeiro você tem que dar condição para que aquilo aconteça, né? Tem empresas que trabalham com um sistema de OTE. É uma sigla em inglês que, no final das contas, nada mais é que fixo e variável. E aí, o vendedor recebe um fixo, então vamos lá, seus 3 mil, e tem uma variável que, se ele bater a meta 100%, ele ganha mais 3 mil. Mas se ele bater 70% da meta, ele recebe 70% de 3 mil. Depois eu até deixo com vocês ali um modelo, mas assim... O que é importante? Para qualquer sistema de comissionamento que você vai implantar, você tem que entender a sua precificação, margem, DRE, fluxo de caixa, a forma de condição de pagamento, parcelamento, é boleto, é Pix, cartão de crédito, é em 10, sem juros, com juros, sem juros, enfim. O que você faz? Porque a partir daí... E outra, entendeu? O seu negócio é escalável ou é escalonável, né? Porque o que acontece? Todo mundo... Existe uma escola de negócios que todo mundo quer ter a equipe comercial igual a essa escola de negócios, que inclusive eu trabalhei nela. Todo mundo quer ter aquela cultura, todo mundo quer ser o lobo de Wall Street, mas não está preparado, não investe e é o primeiro a correr quando aperta. Todo mundo quer ter a grama da cor do vizinho, mas não sabe o preço que aquilo dali custou. Entendeu? Então, o lance de definição de modelo de comissionamento depende do modelo de negócio da empresa. Igual, por exemplo... Eu não vou entrar nessa seara, mas eu vou trazer para você, porque tem muito essa coisa de tendência, modinha, empolgação. Tem coisas que não é para todo mundo. Não é. Tem empresa que não está preparada para certas coisas. Então, modelo de business unit, unidade de negócio, a tal da BU. BU você só pode colocar dentro de um modelo de negócio quando elas são independentes financeiramente. Cada um com CNPJ? Não. Ou sim, depende, mas se tiver cada um CNPJ, vira uma holding. Então, assim, eu quero ter BU igual a escola de negócio que eu fui. Cara, mas qual o tamanho da tua empresa? Cada unidade de negócio, se ela depende uma da outra, você tem áreas que são correlatadas. Então, assim... O pessoal tem que tomar muito cuidado quando houve modelo de comissionamento. Vou demitir meu vendedor em 3 meses, vou dar uma bandeira vermelha para ele, bandeira amarela se não bater. Gente, mas o que você está entregando? Qual é a estrutura que você tem na tua empresa? Você dá treinamento? Você senta e analisa número? O líder, ele não tem que ficar pensando em vender. Ele tem que sentar na cadeira e vender às vezes, porque quem vai para a ponta de negócio não sabe o que está acontecendo. Você perde o tino, o feeling do negócio. Mas... ele tem que saber cobrar, ele tem que saber números, ele tem que saber tempo médio de fechamento, ticket médio, ele tem que saber qual é o principal canal de aquisição da empresa, quantos % de venda representa cada canal de aquisição da empresa, é parceria, é inbound, é outbound, é indicação, é o quê? Evento é uma coisa que está dando muito certo hoje. Toda hora estou em evento, né? Eu estou trabalhando exclusivamente ali numa expansão de parceria estratégica de uma empresa, eu estou desde terça-feira fora. As pessoas devem ficar assim,
Nossa, não aparece. Não, eu tô fazendo o que o comercial tem que fazer, eu tô na rua. Mas ninguém atende a porta. Tá, mas eu preciso visitar cliente, eu preciso dar a minha cara. Antes de ir lá, eu falei com ele ao telefone, eu fiz uma reunião online. Não é porque hoje a gente faz tudo online, eu tenho que viver de online. Tem coisa que a gente tem que fazer cara a cara. Eu fui para Sorocaba para fazer isso. Entendeu? Então, quando a gente está fora, o vendedor que trabalha com relacionamento e principalmente serviços que dependem de conquista de confiança, ele tem que estar dentro da casa do cliente, ele tem que estar lá o tempo todo, ó. E como é que você faz isso? Com o WhatsApp, Bárbara, como é que você consegue? Isso é gatilho. Isso você aprende com o tempo. Tanto que eu falo, eu não vendo mais, eu faço negócio. É curioso, Bárbara, porque o meu pensamento é muito parecido com o seu, entendendo que, primeiro, tem toda uma responsabilidade, mas assim, quem de fato faz a coisa acontecer é aquela pessoa que tem determinação, força, método, sistema, e no fim as coisas acontecem. Sim. E primeiro, assim, a crença de que, olha, eu gostei também da sua abordagem, assim, a venda acontece depois, talvez, do 8º, 9º contato que você tem com o cliente. E tem gente que desiste no segundo. Às vezes, na abordagem, desiste, não quer, justamente, ou não, você já tem aquela história que eu contei da sorvete lá, da minha amiga lá. Babi, temos aqui um final para você deixar um recado para as pessoas. Eu gosto muito do que você fala, porque você é uma excelente comunicadora, tem uma facilidade para ver. Nossa, que honra ouvir o passador falando que eu sou excelente comunicador. Segurança, um posicionamento. Acho que até exagera um pouco as brincadeirinhas. Não, mas ela assim. Mas tem um jeitão, Eu gosto porque você, Babi, tem uma pessoa que fala que tem que ser dito. E tem a organização das ideias, estruturação do pensamento e sabe lidar com cada situação. E, nesse sentido, entendo que é uma pessoa também que ajuda as outras pessoas, líderes em especial, a montarem as suas próprias equipes. Então fica um espaço para você dar um último recado para as pessoas que ainda não veem a venda como algo legal, uma coisa de sacrifício, aquela coisa, meu Deus do céu. Não, é prazeroso quando você tem uma conquista, quando você supera uma dificuldade, você ganha tanto quanto um diretor ganha, até mais do que seu próprio gestor ganha. Então o vendedor tem essa possibilidade. É o jogo. Sabe jogar o jogo e sabe tirar proveito do jogo. E também a comunicação nesse contexto, com a comunicação é fundamental para uma pessoa que deseja não só ser um bom vendedor, um bom profissional, no nosso caso aqui, um bom vendedor. Vamos lá. Primeiro de tudo, todo mundo, o que eu reparo, né? Hoje não muito essa geração agora não tem esse anseio pela liderança. Mas antigamente o pessoal, meu sonho é ser líder, diretor, gerente. Empreendedor, empresário. Mas primeiro de tudo, nem todo bom vendedor é um bom líder. Esquece isso. Assim como nem todo bom líder é um bom vendedor. Sim. E tá tudo bem. Mas, acima de tudo, nunca deixe de entregar o seu resultado. Você é contratado para aquilo, você se comprometeu com aquilo. E eu acho que antes de você pensar, até na empresa, porque aí eu estou falando de CPF, eu não estou falando de CNPJ, existe uma coisa chamada lar, casa e família. Então, a cobrança tá quando você abre a tua geladeira, tu tem a escola do teu filho para pagar, tu tem um sonho teu para realizar. Então, o resultado ele não é negociável. A falta dele não é uma opção. Esse é a primeira coisa que eu sempre botei na minha cabeça. O segundo recado é nunca traia as suas convicções. Nunca passe por cima da ética. Nunca quebre a confiança de ninguém, porque a venda, ela é confiança. E pode ser venda interna, pode ser uma parceria, pode ser com o seu fornecedor, pode ser com o seu cliente, com quem for. Não seja desleal, porque o mercado, ele é muito grande, mas todo mundo se esbarra. Reputação é fácil de perder, a reputação, talvez, ela é fácil de perder por muito pouco. Você pode demorar, mas é fácil. Embora possa demorar, é fácil. Você precisa de muito pouco. Alguém que se comunica, alguém que... Mas você viu fulano? Mas ele falou isso. Mas aí você fica, caramba, que fraude que essa pessoa era. Então, nunca seja desleal. Com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. E, por fim, a não menos importante... todo mundo tem uma história de vida. Lembre sempre de quem você é. Eu não costumo ter esses recados motivacionais, né? Eu sou venda, não sei o quê. Mas o que acontece? É muito legal ser assim, faca na caveira, né? Parece que é uma pessoa que não é nada política.
Mas quando necessário, eu baixo a minha bola. Eu também sei ficar na minha. Calado a gente ganha muita guerra, né? Então, faço o que tiver que ser feito, mas nunca deixe de olhar para as pessoas. Eu cobro, eu ensino a cobrar. Eu sou muito clara na minha comunicação, eu sou muito transparente, eu formalizo tudo. Mas eu nunca esqueço que antes de ser um vendedor, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho ali. Entendeu? Então, às vezes, já aconteceu de eu abrir exceções, conceder algumas coisas que não era de acordo com o que a empresa tinha como expectativa. Porque a cultura da empresa. A empresa não tinha nenhuma cultura definida. Depois eu descobri que eu fui ajudar esses vendedores, porque não foi só um que aconteceu, foram vários. Eu tenho esse dom de ajudar. E eu acho que todo mundo acontece isso, né? A gente aprende. Às vezes a gente mistura um pouco essa coisa do trazer o amigo para dentro da empresa. As coisas têm que ser bem separadas. Mas já aconteceu de eu ajudar e depois eu vi que é um saco, cobra, tudo fala, tudo reclama. Meu amor, eu tô fazendo o meu papel. Se você fizer o seu, eu não vou fazer nada disso. Mas era cobra ao mesmo tempo. Então, seja leal, não seja ingrato e não deixe de dar resultado. Esse é o meu maior recado de hoje. Babi, um espaço para você deixar aqui o seu contato, caso eu queira te contratar. Por gentileza. Saber um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, fique à vontade. Vamos lá, a gente começou um canal no YouTube agora, que é o @Babi, B-A-B-I, Gomes Oficial com 2 Fs. Tem um vídeo, mas ajuda o canal a crescer, porque vai botar um monte de conteúdo. Tem o meu Instagram, que é _BG Consultive. Eu boto muito conteúdo, e é o que eu vou replicar agora no canal do YouTube. Eu tava meio relutante, logo eu, né, que falo, tem que aparecer, tem que falar. Eu não tinha feito canal do YouTube, eu fui e fiz. Então, ajuda lá o canal, se inscreve, me segue no Instagram, me chama no privado. Eu que respondo, sou eu que respondo tudo, sou eu que posto tudo por enquanto, né? E precisou de palestra, chama. Precisou de mentoria, chama. Consultoria, eu faço diagnóstico gratuitamente. Nem tudo é dinheiro, né? Então eu sempre falo, eu não vendo, eu faço negócio. Então me procurem, me chamem, que eu tô aqui para ajudar. Obrigado, Babi. Obrigada. E quem sabe você se interessa em fazer um podcast e venha fazer aqui com a gente um podcast, trazendo aqui os seus eventuais clientes. Tem gente que está fazendo Babicast? Babycast? Babicast. Bom, Babi, muito agradecido, muito feliz. Obrigada, passadores de verdade. Tanta informação, tanta amabilidade que você trouxe. Tem um jeitão. Pô. Vamos manter isso aqui. Vamos fingir que a gente é bicho papão e morre de vez em quando. Não, mas não abre mão da sua familiaridade, que eu acho que é o mais importante, né? Você, como pessoa, como ser humano, é uma pessoa extraordinária e profissionalmente acaba sendo um bom exemplo para muita gente. E para você que esteve com a gente até agora aqui, fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.